nosso plano é isso aí, gente. O nosso plano é uma linha reta numa meta de chegada fácil. Mas a realidade, olha a realidade, os obstáculos que tem para a gente chegar em alguma meta. E muitas vezes nós não chegamos. Muitas vezes não é para nós essa meta. Mas o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de encurtar tudo. A gente gosta de fazer coisas que a gente acha que entendeu. Mas quando vai bater com a realidade, a gente não entendeu que era tão simples assim. Por várias razões que a gente vai ver daqui a pouco. O texto está lá em Marcos capítulo 10, verso 32 a 34, que diz assim: Por esse tempo subiam para Jerusalém, os discípulos, obviamente, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados. O povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e, mais uma vez, começou a descrever tudo o que estava prestes a ali acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Já é a terceira vez que Jesus fala sobre isso no Evangelho de Marcos. Mas Lucas, ele dá um esclarecimento maior. Ele coloca assim, Lucas 18, 34, que é uma passagem paralela. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que Jesus falava. Difícil entender. Já era a terceira vez que Jesus estava falando dessa forma aí, com essa mesma estrutura aqui. Vai acontecer que o Filho do Homem será traído, entregue aos principais sacerdotes, aos mestres da lei. Eles condenarão à morte, entregarão aos gentios, o açoitarão, zombarão, cuspirão nele, matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Que difícil entender isso. Que difícil entender essa situação. Por que algumas coisas não fazem sentido para nós? Por que algumas coisas não fazem sentido para nós? Está muito frio aí? Está tranquilo? Beleza? Algumas coisas não fazem muito sentido para nós porque nós temos opiniões pré-concebidas que dificultam na recepção de novas informações. Mas explica melhor, Edilson, coisas pré-concebidas. Eu já tenho conceitos próprios, eu já tenho preconceitos internalizados, eu já tenho ideias próprias, onde eu acho que aquilo ali é a realidade, que é a verdade, que dificulta a recepção de novas ideias, inclusive de boas notícias, que é o significado de evangelho, boa notícia. A primeira coisa que eu estava pesquisando que dificulta a nossa recepção de novas informações é a confirmação de viés, ou caminho. Viés é caminho. A gente tende a buscar informações que confirmem nossas crenças que já são pré-existentes. A gente só gosta de informações que confirmam o que está dentro de nós já, ignorando ou desconsiderando dados que contradizem. Edilson, me dá um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que acredita que certo tipo de dieta é a melhor para a saúde. Então ela passa só a ler artigos que apoiam essa dieta, ignorando pesquisas que mostram benefícios de outras abordagens. Então, assim, eu já tenho um caminho pronto, eu só vou seguir por ideias que me levam àquele caminho. E é difícil sair desse caminho, porque é humilhante para nós ter que aceitar que aquilo que acreditamos a vida toda não funciona, não existe, ou tem coisas melhores. É humilhante. A gente não gosta de abrir mão dessas coisas.
Eu já passei por situações na vida que, em algumas circunstâncias, que eu tive dificuldade de abrir mão de entendimento, porque para mim eu estaria perdendo. Então eu sustentei aquele entendimento. Logo então eu só acredito naquilo que confirma a minha forma de pensar, que carrego há anos comigo. Então toda informação tem que confirmar o que já está pré-definido por mim. Coisas diferentes, coisas novas eu não aceito. Então ideias pré-concebidas. Aí Jesus, no verso 33, fala: o Filho do Homem será traído, será entregue aos principais sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, entregarão aos gentios. Está aí o texto. Zombarão dele, verso 34, cuspirão nele, açoitarão, matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Isso é muita coisa para a cabeça dos discípulos, que estavam esperando o quê? O Mashiach, o Messias poderoso, que destronaria o Império Romano. Porque eles já estavam o quê? Num viés, num caminho mental programado, esperando um vencedor na ótica deles. A segunda coisa que atrapalha a gente entender algumas verdades é a interpretação seletiva. A gente pode interpretar novas informações de uma forma que se alinhe com as nossas opiniões, distorcendo o significado original da coisa. Exemplo, um pesquisador, ele está convencido que a nova terapia que está sendo proposta é eficaz. E aí ele ignora os dados que mostram resultados diferentes, distorcendo o significado original. Irmãos, imagine na época do Covid, quantas terapias que apareceram, né? O simples fato de beber água matava Covid, né? Eu estou no lugar de fala que eu fiquei internado, fui para UTI, né? Então tem gente que tomou água, e por que ter tomado água e não pegou Covid, a água curou o Covid. Então era só tomar água e transmitir essa informação que a água já era o suficiente para não pegar Covid. Então, mas por quê? Porque há já uma interpretação seletiva por causa de uma ideia que ele acha melhor. Marcos capítulo 9, irmãos, Marcos capítulo 9, verso 32, diz assim, os discípulos, né, eles, porém, não entendiam essas coisas, eles tinham medo de perguntar a Jesus. Marcos capítulo 9, Jesus repetiu isso aqui que a gente leu em Marcos 10. Eles não entendiam e tinham medo de perguntar a Jesus. Para outros assuntos, eles enchiam de perguntas. Mas quando Jesus falava que, o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes, eles o prenderão, baterão nele, cuspirão nele, o açoitarão, o matarão. Peraí, não entendi, não vou nem perguntar. Não cabe no meu raciocínio, como um judeu daquela época, feliz porque chegou o Messias, não cabe nem fazer pergunta sobre isso. É inaceitável. Não quero nem discutir esse assunto. Eles ficavam em silêncio, ficavam quietos. A terceira, irmãos, que atrapalham, ideias preconcebidas que atrapalham a gente entender a verdade, é o desconforto cognitivo que essa verdade nos traz. Desconforto cognitivo vem de cognição, de entendimento, cérebro pensante. Ao confrontar novas ideias que desafiam nossas crenças, podemos sentir desconforto, levando-nos a rejeitar a informação. Ideias que desafiam crenças que já habitam em nós, geram desconforto. Eu me lembrei aqui agora da teoria de Platão a respeito do conhecimento. Como que se conhece? Platão escreveu dessa forma cerca de 300 e poucos anos antes de Cristo.
o conhecimento é como você estivesse numa caverna, amarrado na parede com as duas mãos e não conseguia olhar para trás. A saída da caverna está longe, a caverna está escura, mas tem uma fogueirinha acesa dentro da caverna e você vê, a fogueirinha está atrás de mim, você enxerga apenas por sombra da fogueira na parede, e eu enxergo só por sombra. Uma hora eu consigo me libertar e eu viro, aí eu vejo a fogueira real, eu vejo a fogueira e vou caminhando para fora da caverna, e a cada momento que eu aproximo da luz do dia, eu começo a ter desconforto ocular, porque eu estava acostumado com uma caverna escura, eu estava acostumado a enxergar por sombras. Quando eu chego na porta da caverna, enxergo o mundo real, é uma loucura para a visão. Você não consegue abrir o olho, porque você não está acostumado com aquilo. Então, gera desconforto quando a gente adquire certos conhecimentos que confrontam ideias já pré-concebidas. Uma pessoa que acredita, por exemplo, numa teoria da conspiração, ela é apresentada com evidências que contradizem, aí o fato de ter que reavaliar a minha crença é desconfortável, porque eu já falei isso para todo mundo, inclusive. Eu acredito nisso, então gera desconforto, desafiou as minhas crenças, me gera um desconforto. Aí o que aconteceu? Marcos 8,32, quando Jesus fala a segunda vez, a primeira vez que era necessário que o Filho do Homem se apresentasse aos sacerdotes, fosse preso, açoitado, cuspido, violentado, morto, Pedro chama Jesus de lado e repreendeu por dizer tais coisas. Que loucura é essa? Por quê? A crença de Pedro que isso jamais aconteceria com Jesus. Viver o Evangelho de Jesus, irmãos, é confrontar muitas vezes nossas crenças pré-concebidas, realinhar algumas crenças nossas. E a última, efeito de grupo. Pressão social pode reforçar nossas crenças, tornando mais difícil aceitar novas perspectivas que vão contra a opinião do nosso grupo. Imagine você, como que o grupo influencia, né? Se o Paulo André dá uma bocejada aí, eu vou ser tentado aqui a dar uma bocejada também. Isso acontece. Acontece. O grupo influencia a forma de falar, o grupo influencia o vestir, influencia a forma de pensar. A ideia que o Messias era um libertador forte, valente, moldou a forma com que a sociedade judaica via Jesus. O Messias tem que ser forte, tem que ser valente, um guerreiro, um destruidor, um atropelador de Herodes, um atropelador que vai chegar até Roma, vai atropelar o império. O Messias vai nos fazer chegar até o rio Eufrates, a nossa divisa, porque a promessa de Deus a Abraão é que a descendência fizesse divisa com o rio Eufrates, ou seja, onde hoje é Iraque, onde é Turquia. O Messias vai ampliar o nosso território. Então aqueles que esperavam um líder político, eles estavam menos propensos a aceitar Jesus como servo sofredor, porque o efeito de grupo é o Messias valentão. Aí Marcos 8 diz assim, antes o Senhor pergunta aqui, o que as pessoas dizem sobre o Filho do Homem? Aí uns falaram assim, ele é Elias, é João Batista, que foi assassinado, né? Ressurreição, Elias, João Batista, Jeremias. E vocês? Perguntou ele. Um profeta, né? Quem vocês dizem que eu sou?
Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo, mas Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Por que Jesus falou para não falar? Porque a concepção daquela época era: se ele é o Messias, então vamos colocar agora ele para derrubar Herodes. Vamos criar agora um impacto de revolução, uma revolução política interna, e ele tem que assumir o trono de Herodes. Mas não chegou a hora ainda da crucificação, então ele falava: não fala nada a meu respeito, porque essa galera vai querer mexer no cronograma da redenção. E o último, eu tinha falado o último outro, a simplicidade. Nossas opiniões preconcebidas podem nos dar uma sensação de segurança e simplicidade, fazendo com que a complexidade de novas informações pareça ameaçadora ou confusa. Alguém que acredita em um mito popular: o calor faz ficar resfriado, pode ignorar pesquisas que explicam que não é o calor que faz ficar resfriado. Tem uma porção de mecanismos extras que pode fazer ficar resfriado. Então, num ditado, comer manga, tomar manga com leite, vai morrer. Eu me lembro quando eu era criança, eu cuspi tudo. Eu tinha comido manga verde e tomei leite e falaram: caramba, você comeu manga verde, você vai morrer. Eu cuspi tudo para fora, né? Mas tem teve agora essa semana um pastor que disse em rede social que autismo é coisa de demônio. Meu Deus. Você viu, Denise? Uhum. Aí a sua concunhada, né? A sua cunhada postou com a filha dela, né? Minha filha é autista, né? E não tem demônio, né? Ele gerou uma confusão porque entender o mecanismo do autismo é mais simples falar que tem demônio do que entender o mecanismo de autismo. Tá vendo como que buscar uma certa simplicidade das coisas faz com que você deixe de compreender a fundo a realidade. Mas em Marcos 9,14, quando Jesus aparece a transfiguração lá, Jesus se transfigura, né? E aparece Moisés e Elias no monte, eles descem depois. E ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão. E alguns mestres da lei discutiam com os discípulos que não subiram. Só subiram Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram embaixo. Estavam discutindo com os mestres da lei, com os fariseus e escribas. Mas estavam discutindo sobre o quê? Porque eles tentaram expulsar o demônio de um jovem lunático. Mateus cita o termo lunático. E os escribas não acreditavam que era lunático, e os discípulos acreditavam que era demônio. Nesse contexto, era uma possessão maligna que fazia aquele jovem ter convulsões. E os fariseus falavam que não era convulsão, era lunático. O que é lunático? Do grego não, ele é governado pela lua. Aprendeu, parabéns, ganhou um pontinho, estrelinhas. Lunático é governado pela lua. Então é muito mais fácil acreditar que é governado pela lua do que ser algo espiritual. Entendeu? Como chegar a esse equilíbrio, né? Então esses fatores podem limitar nosso aprendizado e impedir que a gente tenha uma compreensão rica e verdadeira do Evangelho. Todos esses 5 fatores aqui. Tem mais, mas eu citei 5. Coisas difíceis de entender. Por que é difícil de entender muitas coisas do Evangelho? Por que é difícil entender sobre céu, inferno? Por que é muito difícil entender sobre ressurreição, de retorno de Jesus? Coisas difíceis de entender porque a gente já pegou um caminho de pensamento, um viés. E com esse viés a gente quer ir até o fim e não quer converter para o outro lado. Algumas coisas que são difíceis para entender é que a gente já tem uma interpretação de fatos e a gente não quer mudar essa interpretação. A gente quer ficar só nela. Né? Que se não dizimar, vai vir vários devoradores, o cortador, o migrador, e o texto bíblico diz que era só um animalzinho. Só um animal.
Mas tem uma galera que não abre mão disso. Ela acreditou e quem vai tirar isso do coração dela? Coisa difícil de entender que essa nova informação traz desconforto. Se me traz desconforto, irmãos, não há coisa que mais traz desconforto a nós que seja o Evangelho, as palavras de Cristo. Coisa difícil de entender porque a ideia coletiva de hoje é melhor. Estamos num progresso, estamos mais modernizados e a gente não quer entender o que Jesus disse sobre carregar sua cruz. Como assim nos dias de hoje tomar a minha cruz? Como assim? Coisa difícil de entender porque eu aprendi que era assim, dá trabalho pensar que manga com leite faz mal. Já aprendi desde criança, então manga com leite mata mesmo, então não toma não. Dá trabalho ver por outro ângulo. Do ângulo de Jesus, dá trabalho. Porque eu cresci numa religião que as palavras de Jesus não eram as mais importantes. Era a palavra do pastor. Há um caso que o Léo conta. Tomara que ela não veja, né? Uma conhecida dele, mas também Léo pode ser qualquer Léo. Uma conhecida dele que falou o seguinte: pode não ser evangelho, pode não ser palavra de Jesus, mas se o meu pastor falou, está falado. Olha só essa situação. Por que procurar no Evangelho as palavras de Jesus dá muito trabalho? E eu arrisco aqui, irmãos, eu vou arriscar. Posso estar errado? Posso, mas eu vou chutar. 90% dos evangélicos não leram sistematicamente Mateus, Lucas, Marcos e João. A não ser nós a Prisma aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se lêssemos, quanta bobagem a gente ia ficar livre, quanta liberdade geraria, quão menos pesado seria, como a gente enxergaria tanta loucura que se faz hoje o que foi cantado aqui? A vã religião, a vã tradição, restaurar a essência da religião, o religamento por meio de Cristo. Qual é a ação divina para que compreendamos a vida conforme a perspectiva de Deus e não conforme o nosso entendimento corrompido? O nosso entendimento é corrompido. Em Atos capítulo 1, Deus agiu. Eles não entendiam nada. 3 vezes não entenderam nada. Jesus foi crucificado, ressuscitou, não entenderam. Tomé, deixa eu tocar, né? Nada contra Tomé, que eu faria a mesma coisa, deixa eu tocar aí na marca, né? Mas estava em dúvida ainda. Mas aconteceu um ato que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. 40 dias depois do seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, apresentou muitas provas claras que estava vivo, lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu a ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês não entendendo ainda nada. Eu falei, vocês só vão entender depois que acontecer um milagre na mente de vocês. Porque vocês têm vieses cognitivos. Vocês não querem aceitar, porque têm crenças pré-concebidas. Vocês viveram numa tradição vazia, sem Cristo. Precisa do Espírito. Aí em Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. E de repente veio do céu o som como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam sentados, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Verso 36 de Atos 2. Portanto saibam, aí Pedro cheio do Espírito Santo, aquele que chamou Jesus de lado, pagou uma geral para ele, porque ele falou que era necessário ser morto. Aí Pedro fala assim: saibam com certeza
todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Gente, mudou tudo. Mudou tudo na mente de Pedro. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Ninguém queria o Cristo, mas agora veio o Espírito. Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão o dom do Espírito Santo. Espírito Santo mudou tudo. Aí por que mudou tudo? Jesus já tinha dito, eles não entendiam. Olha antes, algum tempo antes, quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Vocês não estão entendendo nada, mas o Espírito Santo vai fazer vocês entenderem. Isso é sensacional. A gente só entende por causa de um milagre, por causa do Espírito Santo, o encorajador que ensina destronando as nossas opiniões pré-concebidas. Ensina porque nós temos limitações pessoal, nós temos influência da coletividade social, nós somos influenciados por ideologias de direita, de esquerda, de centro, disso e daquilo, existem milhares. Nós somos influenciados pela cultura, mas o que vai nos fazer enxergar o Evangelho de Jesus na sua essência é quando nós recebemos o poder do Espírito Santo em nós. Lucas 18 diz: os discípulos, porém, nada entendiam. O significado das palavras estava oculto. Não sabia do que Jesus estava falando. Marcos capítulo 8, capítulo 9, eles não querem nem perguntar. É muito para eles. Não querem nem perguntar. Vai mexer com ideias preconcebidas, com conceitos preconcebidos. Aí a gente vê a diferença do registro em Atos. Que milagre! Que milagre! Pergunto para a gente: como está o nosso entendimento a respeito do Cristo? Como está o nosso entendimento a respeito do Cristo? Ele é o Senhor. Ele é o ungido. Deus o fez, pregação de Pedro, em Atos 2. Deus o tornou Senhor e Cristo. Você entende que Jesus é o Senhor, e se é Senhor, Ele domina toda a sua vida. Se é Senhor, as suas decisões é baseado na esfera de ação em que você pergunta se é a vontade dele. Eu ouvi um bispo de uma grande denominação aí, ele disse assim: se você orar segundo a vontade de Deus, você vai esfriar sua fé. Você tem que determinar. Ideias preconcebidas que fez o cara ensinar diferente do Cristo. Ou seja, feita a sua vontade. Como está a sua concepção de Jesus como seu Senhor? Como está a sua e a minha concepção quanto ao reino de Deus na comunhão? É impossível viver reino de Deus, se a gente for olhar o Evangelho, sem comunhão. É impossível. Colossenses capítulo 1 diz que Deus o colocou como o primogênito supremo sobre todos, e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Salmo capítulo 100 diz que nós somos ovelhas do pasto de Deus. Como? Como que está a sua concepção sobre santificação? Não é se tornar um monge para ser salvo. Mas santificação, o termo santo é separar-se da contaminação e aprender a conviver no reino de Deus. Se eu não me engano, foi
Spurgeon, que ensinou que o que é santificação? É um mendigo, mendigo, eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra, fala sério. Um mendigo, falei certo, mas com dificuldade, que ele é levado para um palácio, ele recebe um banho, passa um perfume nele, senta ele na mesa do rei, ensina ele a usar os talheres, os pratos, ensina-o a mastigar, a comer. A santificação é a gente aprender a viver como súditos no reino de Deus e nada mais do que inventaram. Como está o seu conceito de santificação pessoal? O texto diz assim: segui a paz uns com os outros e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Como está os seus conceitos? Como estão os meus conceitos em relação ao pecado? O que é pecado? O que deixou de ser pecado? O que Jesus disse? Que do coração do homem é que vem todos os tipos de males. Aí ele fez a lista. O que vale hoje? Está naquela lista lá, dentro do coração do homem sai as coisas ruins. Ele cita uma lista. Como é que está a nossa relação em relação ao entendimento do que é pecado, do que é a justiça de Deus, do que é o juízo de Deus? Juízo é uma ideia inconcebível, principalmente na mentalidade da era de hoje. Como assim juízo? Não aceito um Deus que vai aplicar juízo. Que Deus é esse? Não concordo. Vieses cognitivos, por limitação pessoal, que está questionando a sabedoria de Deus. João capítulo 16 diz assim: quando ele vier, o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim; da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais; e do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Aí no verso 12, há tanta coisa que ainda eu quero dizer, mas vocês não podem suportar agora. Precisa de um tratamento cheio de viés cognitivos. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá à verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, e por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Isso muda tudo. A presença do Espírito de Deus em nossa vida muda tudo. 4 coisas então podem estar acontecendo com você hoje. Você é fã de apenas algumas afirmações seletivas de Jesus. Eu gosto só de algumas coisas que Jesus fala que eu acho boas. Assim como aquele camarada, o príncipe: bom mestre, quando Jesus falou: vende tudo que tens e dê aos pobres e ajunte tesouro no céu, em outras palavras, você ama mais a riqueza do que a mim? Ou seja, ele não gostou, já não era mais bom mestre. Você é fã de apenas algumas afirmações seletivas? Ou aprendeu um falso evangelho e está em conflito com as descobertas das boas notícias? Eu lembro uma vez, quando eu comecei, numa certa época da minha vida, a enxergar que algumas coisas que eu via em vãs tradições, eu comecei a perguntar para Elise: eu estou ficando maluco? Será que eu estou ficando maluco? Eu achei que eu estava ficando doido. Então eu entendo que muitas vezes, quando a gente vem com falsas ideias de evangelho, entra em conflito quando entende o verdadeiro evangelho, quando se depara com o verdadeiro evangelho. Ou aprendeu sobre o verdadeiro evangelho, mas está em conflito com as novidades do falso evangelho. Tem um contrário também, inversão. Aprendi o verdadeiro, mas estou em conflito com as novidades do falso evangelho. Compreendeu o evangelho e está amadurecendo no caminho como discípulo de Jesus, seria a 4ª opção. A gente pode se encaixar, de repente está todo mundo aqui na 4ª,
mas eu aprendi que toda vez que você prega, você deve pregar considerando que todos estão perdidos e precisam de arrependimento e da salvação. É assim que anuncia o Evangelho. Irmãos, onde você está aqui? Você precisa do Espírito Santo para compreender todo o Evangelho? Todo o Evangelho? As palavras de Jesus. A gente é seletivo em algumas palavras de Jesus. Segundo os Coríntios 11, Paulo escreve para a igreja, já estou encerrando. Eu tenho um cuidado com vocês, igreja de Corinto, grega, cheia de sabedoria, na Grécia, berço da sabedoria. Eu tenho com vocês um cuidado que vem do próprio Deus. Eu prometi que entregar a igreja, vocês, eu ensinando vocês como uma noiva pura, um único marido que é o Cristo. No entanto, eu estou temendo. Eu estou temendo que a sua devoção pura e completa a Cristo está sendo corrompida de algum modo, assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Por quê? Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Mas eu não me surpreendo, ele continua, eu não coloquei. Até mesmo Satanás disfarça-se de anjo de luz. Não é então de admirar que os seus servos finjam ser ministros de justiça, falando de Deus, do reino de Deus. No fim, estes receberão castigo pelas suas obras que fizeram. Coisas difíceis de entender, porque o nosso pensamento natural está corrompido. Como está o seu entendimento sobre as coisas que estão acontecendo contigo na vida pessoal? Lembre dessa figurinha aqui, sua vida pode estar assim, ó. A parte de baixo é a realidade da sua vida. Loucuras acontecendo na sua vida pessoal. Difíceis, acontecem na nossa vida pessoal coisas difíceis de entender. Dificílimas de entender. Que quando leva aí para a psicóloga quase surta. Coisas difíceis de entender. As psicólogas aí sofrem. Coisas difíceis de entender. Acontece. Saiba, irmãos, que Deus não te revelará tudo. Pode ser por causa da nossa imaturidade. Imaturidade. Nós não estamos amadurecendo à medida de Cristo. Para que serve pastor, irmãos? Para que serve pastor? Quem lembra aí? Quem acha? Para que serve pastor? Aqui, dinheiro não é, né? Status não é também. O pastor serve, Efésios capítulo 4, só para isso. Edificar o corpo de Cristo, para crescer em maturidade, à semelhança de Cristo. Para não ser levado a qualquer vento de falso ensinamento. Só isso. Que tudo, né? Só isso. Deus não irá nos revelar tudo por causa da nossa imaturidade. Por isso que eles ficaram a ver navios, não tinha maturidade para entender. Deus pode nos revelar coisas específicas em tempos oportunos. Pode revelar coisas específicas em tempos oportunos. Deus pode fazer isso. Pode, eu creio nisso. Pode. Porém, Deus já revelou o necessário para compreendermos a sua obra salvadora e de que Ele nos ama e nos conduz aos seus verdes pastos. Basta a gente deixar tudo para seguir a Jesus. Todas as coisas cooperam para você se parecer com Cristo? Quando fala acontece algo, todas as coisas cooperam para o bem. Mas que bem? O bem é
que você pareça cada vez mais com Cristo. Está no contexto de Romanos capítulo 8. Então, essas realidades aí, Cristo aplane nas barreiras que geram as dificuldades no entendimento do Evangelho. Quando tem a profecia lá em Isaías, Israel, uma nação rebelde. Israel continua no status de rebeldia ao Senhor até hoje. Aí quando Israel é um filho rebelde em disciplina ao Senhor. Eu estou falando isso aqui, mas tem gente, devido a vieses cognitivos, vai achar que isso aqui é um crime, eu estou falando isso. Mas o texto do Evangelho, o próprio Cristo diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis vos reunir junto comigo debaixo das minhas asas. Você não reconheceu que Deus os visitou. E Jesus fala da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, 135 depois de Cristo, eles inventam um falso Messias lá, muda o calendário judaico para que a profecia de Daniel se cumprisse num falso Messias. Roma vai lá, imperador Adriano faz um estrago de vez, não sobra nada. Aí acabam de se espalhar pelo mundo. Cristo, aí há uma profecia que o dia que o Cristo se revelar novamente, ele vai aplanar os montes. Ele vai aplanar, vai ser fácil caminhar com ele, devido a uma intervenção divina. Cristo aplana as barreiras que geram as dificuldades. Mas o filho, quando é rebelde, ele passa por essas barreiras até entender a beleza que há no senhorio de Cristo. Senhorio de Cristo. Essas coisas que eu estou dizendo aqui, irmãos, só serão fáceis de entender por meio do Espírito. Já foi encerrado. É por isso que o Espírito Santo unifica os crentes para viver em comunhão, que é no meio da comunhão é que o Espírito Santo flui para a gente entender. Entender as verdades da sabedoria divina. Efésios capítulo 3, verso 10. Vamos orar, mas eu queria que você pensasse aí. O que está difícil de entender? O que está muito difícil de entender? Curva a sua cabeça. Peça o Espírito Santo para te ajudar. Como é que está o cultivo do Espírito Santo dentro de você? O Wagner um dia deu uma aula para a gente no nosso pequeno grupo sobre ter o Espírito e estar cheio do Espírito. Você tem o Espírito? Você está cheio do Espírito? Eu já orei assim: Senhor, eu estou nessa situação aqui, nesse nível, porque eu sei que eu tenho, mas eu poderia estar cheio do Espírito. Eu poderia estar melhor. Eu poderia estar cheio do Espírito. Seria mais fácil passar por essa dificuldade. Muitas vezes eu estou achando tão difícil de entender, porque eu não estou cheio do Espírito. Eu já fui sincero com o Senhor. Já fui sincero com o Senhor nessa questão. Olha o Senhor agora, faça uma autoanálise, examine a si mesmo. Peça ao Senhor o Espírito. Ó Deus, eu oro para que sejamos cheios do Espírito, Senhor. Precisamos do Espírito Santo, aquele que foi o prometido, daquele que o Senhor disse com os seus discípulos que era necessário, era bom o Senhor ir, para que o Espírito descesse. E que diferença o Senhor fez na vida dos seus discípulos? Que diferença o Senhor faz na nossa vida? Que diferença o Espírito faz na nossa vida? Para aqueles que têm uma longa caminhada no Evangelho, Senhor, que estão se sentindo cansados, difíceis de caminhar, que diferença o Espírito Santo já fez quando estavam cheios do Espírito? Senhor, se precisar, se for necessário renovar, renova nessa noite, Senhor. Renova.
encha com Teu Espírito, que haja em nós aqui um sentimento de confissão dos nossos pecados, confissão, Senhor, dos nossas ideias preconcebidas, que nos afasta de compreender a beleza do senhorio de Cristo, a beleza do Evangelho, a beleza no aspecto de parecer com o Senhor a cada dia, que é a santificação, a beleza da comunhão, a beleza, Senhor, de esperar no Senhor, na sua soberana providência. Quantas vezes nós não confiamos na sua providência? Senhor, há milhares de particularidades, de variáveis que se aplicam à nossa vida em relação ao Senhor. O Senhor conhece cada um. Deus, conforme eu aprendi, o pregador apenas transmite a mensagem. Quem faz a obra é o Espírito. Quantas pessoas ainda ouvirão essa mensagem? Não sabemos. Mas, Senhor, torna essa mensagem uma flecha que atinja corações, para que haja conversão, arrependimento, salvação, transformação, mudança de vida, Senhor. Dons do Espírito, por que não, Senhor? Autoridades do Espírito, por que não? Ó Deus, e aqueles que têm caminhado, crescendo em maturidade, que termine a boa obra, Senhor. Que a boa obra continue sendo realizada até o dia que o Senhor nos chamar. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Seu exemplo, Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém.